Sinergia, fone 3879-3011. Acesse www.sinergia.org.br. Floripa em Foco com Sinergia, onde toda semana conversamos sobre os assuntos pertinentes ao mundo da energia elétrica, com o Sinergia, que é o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Eletricidade. E é uma conversa à parte, não é só se falar de aumento, de quanto vai ser a tarifa, a bandeira tarifária, não. Aqui a gente conversa sobre a vida dos trabalhadores eletricitários e também sobre questões da política nacional brasileira que envolvam a energia em todos os patamares, em todas as formas de geração. Para conversar sobre isso tudo, conosco no estúdio nesta semana, o diretor de comunicação e imprensa do Sinergia, o Gerry Gildo da Conceição. Bem-vindo, Gerry, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, Silvio. É sempre um prazer estar aqui na TV Floripa, né? Para falar com a comunidade um pouco aí sobre o setor elétrico, né? Os impasses que estão aí no cenário nacional e também aqui no estado, né? Como é que está a situação aí da Celesc. De uma forma que não se ouve em outros meios de comunicação, né, Gerry? É bom frisar, né? A gente procura colocar sempre, né, Silvio, o que realmente, de fato, está acontecendo sem nenhum interesse, né? O interesse nosso é de manter a empresa pública e com um serviço de prestação com qualidade para os nossos consumidores de energia no estado de Santa Catarina. E nas últimas semanas, Gerry, a gente tem conversado aqui sobre a greve, né, que houve na Celesc, que já terminou, foi rapidinha, né? Teve sucesso a negociação? Foi uma greve muito rápida, né, Silvio? Uma greve que... Todo mundo unido, o bicho... Uma categoria pegou junto, uma categoria bem focada unida mesmo para a paralisação, né? A Celesc estaria entrando aí com uma paralisação por tempo indeterminado. E a partir da segunda-feira? Do dia 21, né? Chegou a paralisar? Chegou. A gente encaminhou já a paralisação, Silvio, porque ela já tinha sido startada nas assembleias com a reprovação da proposta da empresa, né? Então, proposta de 0% de aumento. Uma proposta de 0% de aumento, que veio e encaminhou todo mundo para uma greve. Uma greve geral na Celesc, né? Por tempo indeterminado. O que ocorreu foi que nós fizemos também uma pressão lá no Conselho de Administração da Celesc, na qual o governo também faz parte, né? O governo do estado tem a maioria... 51% das ações. Então a gente pressionou lá o Conselho de Administração da Celesc para sair do impasse lá do 0% de aumento para poder os trabalhadores ter como repor pelo menos a perda salarial do período de um ano, né, Silvio? Que a nossa database começa a valer o novo acordo a partir de hoje, 1º de outubro. Hoje. A folha que roda agora em outubro já vem com... No próximo mês, no final do mês, a gente já recebe com um reajuste. Trabalha antes e recebe depois. Então o que aconteceu? A Celesc fez uma proposta para nós numa sexta-feira, que se estendeu aí numa rodada de negociação até tarde da noite. Foi uma proposta que o sindicato avaliaram e deu para encaminhar junto com os trabalhadores a aprovação da proposta e voltar ao trabalho. Como a gente já tinha deflagrado a greve, né, então a greve ficou até o meio período para que possa ser realizada a assembleia no estado inteiro para aprovação da... Até a segunda-feira ao meio-dia. A aprovação da contraproposta da empresa, e aí foi aprovada então pelos trabalhadores e a gente retornou ao trabalho no mesmo dia, no período da tarde, né? Olha, legal. Quer dizer que todo mundo unido, a coisa se resolve rapidinho. Acho que a greve, ninguém gosta de fazer uma greve, né, Silvio? Nenhum trabalhador gosta de fazer greve, muito menos os sindicatos. Nenhum sindicato gostaria de entrar em greve com a sua categoria todo ano, né, Silvio? Então a gente o último recurso. É o último recurso. E olha, se faz necessário quando há um impasse, né, por parte da direção da empresa em não querer dar sequência no acordo, acha que o acordo não é um bom acordo. Então a gente procura, né, sempre contemplar as duas partes, né? A gente acha que fechar acordo coletivo é um ganha-ganha, né? A empresa ganha, os trabalhadores também ganham. Então isso é o acordo coletivo de ambas as partes, né, que não prejudica a empresa, não prejudica o trabalhador. Esse Todo é o mundo melhor satisfeito, acordo. produzindo. Esse é o melhor acordo, Silvio. Dizer que nós fechamos um bom acordo esse ano, não fechamos um bom acordo. Nós evitamos que o acordo tenha sido fechado de uma maneira pior,
que seria uma retirada de direito, uma segregação. Não, isso tudo foi nem a colocado pela reposição da empresa. inflação. A gente não conseguiu a reposição da inflação no nosso reajuste de salário. Mas faltou mal e mal. 1% para poder mais ou menos equiparar aí uma média de inflação do período, né? Então a gente fechou aí com 1% a menos, mas dando aí também a nossa contribuição para que a Celesc tenha um caixa econômico e possa, né, fazer os investimentos necessários que precisa. A Celesc tem que estar bem economicamente para poder viabilizar aí uma renovação de concessão. Então são questões colocadas aí pela nova regra da ANEEL, que vai fazer com que o governo do estado, principalmente a gestão da Celesc, né, se mobilize e faça aí uma campanha para que renova-se a concessão da Celesc por mais 25 anos, mais 30 anos que se faz necessário, né, Silvio? O GR falou uma coisa bem importante sobre a ANEEL, que é a Agência Nacional Reguladora da Energia Elétrica, né? Isso. A ANEEL acaba de instalar alguns princípios para que possa ser feita a renovação da concessão para distribuição da energia elétrica. Isso. A cada 25 anos, a Celesc tem que renovar a concessão. A renovação ela se dá por 30 anos, 30 né? anos. Então, assim, o que a ANEEL fez? Ela deu um prazo para todas as distribuidoras que fazem parte desse pacote de renovação de concessão. São aproximadamente 40 distribuidoras que existem pelo país. Públicas e privadas. Públicas e privadas. Públicas somos seis distribuidoras públicas no Entre elas Brasil, a Celesc. entre elas a Celesc, aqui em estado de Santa Catarina, que estão também nesse pacote que tem que se adequar às novas regras da ANEEL. A ANEEL está exigindo que a empresa tenha qualidade na prestação do serviço e uma situação econômica viável, né? Que faça os investimentos necessários. Faça os investimentos todo necessário que precisa, né? Tem uma boa gestão aí desse dinheiro para poder fazer os investimentos. Então isso a Celesc precisa pensar, né, Silvio? A Celesc Tem 5 anos para pensar e, se puder, renova por mais 25. né, que são os 30 anos. A cada 5 anos essas empresas vão ser avaliadas, né? Vão ser avaliadas pela ANEEL de uma forma... A cada 5 anos vão ser avaliados. Não, nesse período de 5 anos... Nesse período. Nesse período, até 2020, a Celesc precisa ser... Começou esse ano, então? Vai começar a partir de 2016. Né? Então, a partir do ano que vem, a Celesc vai ser cobrada muito no quesito DEC/FEC, que é tempo de espera para ser atendido e frequências que a Celesc tem para atendimento na demanda do trabalho aí com os consumidores. Isso. Então ela tem que melhorar bastante, tem que melhorar bastante. É a primeira vez que se faz esse tipo de avaliação, né? Antes não era assim, né? Na verdade, isso são regras que estão sendo colocadas lá pela ANEEL, Silvio, que a gente sabe que é muito para favorecimento para que sejam aí as empresas, né, se adequem à qualidade do serviço para a sociedade. Dizer que todas vão cumprir isso, se vai ser cumprido ou não vai, a gente não tem que esperar para ver. Né? Mas esse sistema de avaliação é a primeira vez que estão Primeira vez, Silvio. Então não se o quadro mais agravante ainda para a renovação das concessões seria no quadro das geradoras. As 5 usinas que a Celesc tem de geradoras de energia, elas também vencem a concessão. Está no mesmo processo. 30 anos, sim, elas vão avaliadas. A geradora já é um pouco diferente dessa regra, né? Essa regra de qualidade e sustentabilidade econômica das empresas distribuidoras não se aplica muito nas geradoras. As geradoras, o que está colocado pela União, que está colocado aí pela regra, além do leilão, as empresas teriam que fazer um aporte financeiro. Então, como a Celesc não tem caixa, não tem grana para poder investir, aporte financeiro, a situação da Celesc está muito crítica com relação ao dinheiro em caixa e a empresa precisa, de fato, buscar recurso para poder viabilizar aí uma renovação da concessão das 5 usinas que vão para leilão esse ano. Então... A Celesc tem 5 usinas próprias. Tem 5 usinas que vão para... A Celesc tem... Que vendem no leilão. Né? Ela vende energia normal no mercado livre, no mercado cativo, de uma forma igual é a regra para toda ela. Você produz a energia, né? Então o filé mignon do negócio do setor elétrico é gerar energia, são as geradoras. O filé mignon é o que mais mais vende. O que mais dá grana no setor elétrico é a geração de energia. Então as geradoras com fonte hídrica totalmente amortizadas, elas não têm mais despesa, elas só lucro em cima do lucro. Só o custo de implantação da usina e agora já está paga. O que precisa se fazer é um aporte para poder repotencializá-las, né?
Se ela hoje gera aí em torno de 15 mega, PCH tem capacidade até 30, então ela pode fazer uns investimentos necessários, troca a turbina, faz um investimento, né, extremamente viável, novas tecnologias, para poder a empresa estar aí faturando, né, botando dinheiro para o caixa do governo do estado e a Celesc lucra com isso, é claro, não tenha dúvida, né? O GR falou PCH é Pequena Central Hidrelétrica. Isso. Não é uma Itaipu da vida? Não é uma usina grande, né? Uma usina pequena. Essas usinas pequenas elas deram um crescimento enorme no país na década de 2000, que veio a onda da privatização e também teve muito problema com as licenças ambientais, né? Licenças ambientais de grandes obras, então eles criaram uma regra das PCH. Em vez de fazer uma barreira grande, faz umas várias pequenininhas no mesmo rio. O impacto social e ambiental é quase que um pouco pior ou se equipara, né? Porque você não vai fazer um lago, uma barragem, porque vai operar ali no mesmo rio, no mesmo seu fluxo de água ali corrente. Tu vai ter uma usina a fio d'água ou uma barragem menor, né? E a PCH ela também está limitada aí até 30 megawatts, então... Não causa grande impacto quanto uma grande obra. Não causa tantos impactos. O que aconteceu é que eles criaram uma forma de driblar, né, as grandes construções das grandes usinas. Então as PCH elas entraram no mercado aí com vários incentivos até do próprio governo para que se tenha mais usinas pequenas, várias PCH e tal. Quem quisesse era só pegar grana. Eles tinham redução de 50% do custo para transmissão da energia gerada por PCHs. Assim, 50% do custo? Quando foi criado era assim, pode ser que tenha mudado alguma coisa, não estou aí muito por dentro agora, nesse nova regra. Uma facilidade no Uma facilidade, assim, para poder viabilizar essas questões da PCH. Então, de lá para cá, ela quase que triplicou, assim, o número de usinas de pequeno porte, né, as PCH, que é uma forma extremamente lucrativa, que até as montadoras de automóveis investiram. A Volkswagen tem várias PCH, não fez uma só para suprir a sua própria energia que demanda para umas montadoras, mas sim o excesso ela vende aí na rede, no mercado e tem sido um negócio, né, um negócio muito bom. Apesar de que, né, a gente sabe que a seca influencia no acionamento das térmicas, mas tem uma lucratividade enorme aí no mercado. É a mais rentável, né? A mais barata de todas as formas de geração de energia elétrica. Quando você coloca uma dificuldade para a sociedade que a seca vai causar um transtorno no fornecimento de energia, isso, de certa forma, não é uma totalidade assim, o principal motivo. A gente sabe que o principal motivo do aumento da energia não é a seca lá na região, né, sudeste, na região norte, e sim a falta de infraestrutura em construção de redes, interligando todo um cenário do setor elétrico nacional. Você precisa estar interligado com linhas de transmissão que não saem do papel. Na Eletrosul tem linhas de transmissão que não andam, não saem do papel realmente, de fato. Por quê? Porque alguns interesses, né, Silvio? Preferem deixar precarizar. Quando você não tem condição de realocar a energia de um estado para outro, porque tem um excesso da produção lá e pode ser utilizada, né, de uma outra forma, você tem que acionar as térmicas. Aí as térmicas é que tem um preço muito maior. Que rende mais. Claro, quem vai lucrar com isso? Tractebel Energia. Então isso se coloca assim muito no cenário, né, de estudo político da energia, essas questões que estão aí por trás aí de umas manobras para poder aumentar o preço da energia no mercado cativo, né? Então ela bota um preço... Não investe em linhas de transmissão. No primeiro momento, a gente chegou a pagar R$ 822 o megawatts. É bastante isso. Muito caro. Então, a Celesc não paga isso. A ANEEL regulou isso, botou isso para baixo, limitou, lá tem um limitador. Mas antes, como não pensaram, chegaram e colocaram isso no Mercado Livre, a energia por causa da seca, que tal, nós tivemos a Celesc que teve que pagar caro na compra dessa energia aí. Todos tiveram que pagar caro. E quem lucrou com isso? Quem quer que produza energia a carvão. Né? Então, é um mercado totalmente que não é público, é um mercado privado que trabalha em cima do setor elétrico, é um setor extremamente estratégico e lucrativo. Muito. Né? Então, quem paga um preço caríssimo por isso tudo? Sociedade. Sociedade paga um preço muito caro por isso tudo. Que é, infelizmente, ainda, né,
quem sempre paga a conta, ainda, né? Porque está isso aí. perto de mudar essa conjuntura toda, porque ninguém aguenta mais e está todo mundo vendo, né? Está todo mundo vendo o Congresso, o que é, o Senado, o que é, esses governos que entram e saem, prometem e não cumprem, e é sempre a gente que vai pagando a fatura. E falando em Congresso, Jerry, você comentava antes de entrarmos no ar, de que o nosso amigo, quer dizer, o amigo Renan Calheiros... Meu não é, só se for teu. Não é de amigo daqui de ninguém, né? Mas enfim, o presidente da Câmara do Senado, o presidente do Senado, Renan Calheiros, está com um projeto de lei bem sacana, que é tirar do controle público as empresas de economia mista. Né? Que é tipo a própria Celesc, a Caixa Econômica Federal. Isso. Estão querendo vender isso, vender esse patrimônio. Eles tentam, né, Silvio, eles procuram na fragilidade do governo, né, de uma certa forma, barganhar alguns projetos de lei. Então, cria uma crise política você, e depois vão lá né, você aprova isso daqui para mim, que eu te aprovo isso daqui para você, ou eu veto isso, você veta aquilo. Então, fazem um acordo político, né, em cima de alguns interesses privados que bota aí em xeque algumas áreas estratégicas do país, né, Silvio? Essa questão da mudança da economia, das ações de empresas de economia mista, de ações preferenciais para ordinárias. Isso, passar as ordinárias para preferenciais. Isso. Que é subir elas de qualidade sem aporte financeiro. Né? As ordinárias qualquer um pode comprar na bolsa, mas as preferenciais têm lá um nome escrito e por isso ela vale mais. E querem passar de um patamar para outro assim de graça. Eles têm esse projeto de lei que eles entendem que agora, aproveitando essa fragilidade toda, esse rombo da Petrobras aí que todo mundo está acompanhando, né, no Brasil inteiro, essa novela sem fim, então isso está colocando aí o pessoal num cheque mesmo que, olha, todas as empresas de economia mista que existem no país têm que se adequar ao novo mercado se esse projeto de lei for aprovado. O PL, é um projeto de lei. É um projeto de lei, né, Silvio? É o PL... Está aqui no Linha Viva, né? É o 555/15, né? Um projeto de autoria do senador, do Senado... Autoria do senador Tasso Gereissati, do PSDB de Ceará. Então, esse projeto dele está sendo encaminhado pelo presidente Eduardo Cunha e o Renan Calheiros, né, o presidente da Câmara de Deputados e do presidente do Senado. É um projeto que está entrando através do Senado para poder ser aprovado esse projeto, para viabilizar aí o novo mercado dessas ações que tem hoje aí participação do Estado, né, participação do poder público, né. O que aconteceria, por exemplo, com a Celesc? Com a Celesc, o governo passaria a deixar de ser o seu controlador acionista majoritário, né, botando aí as ações para o novo mercado e isso... Deixaria de ter 51% das ações. Deixaria de ter 51% das ações, né, essas ações, o governo perde o controle acionário da empresa, colocando aí na mão da iniciativa privada toda a parte da gestão da empresa, né, que é a questão de investimentos. Que tem que Santa Catarina deixaria de ter a Celesc. A Celesc vai continuar como Celesc, ela não deixa de ser Celesc com uma máscara. Mas não é mais do governo. Não, o governo não tem mais. Não seria mais do governo. Não teria participação dos lucros. E isso tudo num PL, num projeto de lei, só uma assinatura ia causar esse prejuízo todo. Projeto de lei aí bancado pelo Senado, né, que são os senadores que vão votar nesse projeto, tá claro? Tem a resistência, né, tem alguns que são contra, mas na sua maioria lá, um acordo aqui, um acordo ali, isso passa. E aí, de uma noite para o dia, a gente pode estar acordando aí com a empresa Celesc na mão do acionista minoritário. Com a Caixa Econômica vendida. Caixa Econômica também vive a mesma situação, né, Silvio? A gente tem a Caixa Econômica, que é uma empresa de economia mista, é um banco, mas a participação do banco tem investidores privados e tem acionistas, né, majoritários, que são do próprio governo federal. Tal. Que mantém o controle. Então, eles estão alegando essa crise de conjuntura aí da Petrobras, com essa questão da corrupção, estão colocando isso como um argumento para tentar vender o resto que tem público aí de serviços públicos, né, para a iniciativa privada. Se fossem pegar os bancos particulares, né, Itaú, Bradesco, esses bancos, só o Itaú, é bom que se diga, né,
Por que existe uma crise financeira? Existe uma crise pela ganância de alguns bancos, de alguns donos de bancos. O Itaú, no primeiro trimestre, 3 meses de 2015, lucrou, não é movimentou, lucrou 6 bilhões de reais em 3 meses. 6 bi, 1 bilhão a cada 2 semanas. Isso é crise? Né? Quem é que está ganhando com isso tudo? Né? E querem alimentar mais ainda essa fornalha, botando as empresas públicas na mão desse povo ainda. Tem que ir atrás desses bancos. Né? Cadê a taxação das grandes fortunas? É só assalariado que tem que pagar imposto para sustentar a estrutura toda? A gente paga caríssimo, né, Silvio? A gente paga para saber o quanto que a gente tem de grana no banco. A gente paga para saber, né? E quem tem grandes investimentos não paga taxas, paga menos impostos. É um sistema que breve, né, vai mudar. A Celesc foge um pouco. A gente tem uma cooperativa, né, que tem um pouco menos de impostos, um pouco menos de tributos em cima dos seus cooperados. A Celesc. Né? Mas é um caso específico. É um caso específico da categoria, né, que a gente conseguimos criar uma cooperativa para poder atuar financeiramente com menos encargo. Não é isenta de encargos. Sim, tem algumas bem mais em conta. A mesma lei, a mesma regra que tem dos bancos privados também tem as cooperativas um pouco menos de forçação de barra, de tributação, de tu verificar o teu saldo, números de extrato. Então eles tiverem uma cesta, um pacote que você, para movimentar o teu dinheiro, né? Sai bem mais em conta. Com certeza, Silvio. Eu também saí dos bancos privados e fui para uma cooperativa de crédito, um banco cooperativa. Vou até dar o nome, a Credelesc, que é do grupo Secred, que é cooperativas de crédito. Credelesc, que é a Celesc. Ah, também, a Celesc. A Celesc faz a gestão, né? Empregados da Celesc. Isso. Muito mais em conta. Abra sua conta numa cooperativa, você vai ver como melhora a situação. Bom, estamos aqui falando de eletricidade, né, com o Gerry Gildo da Conceição, diretor de comunicação e imprensa do Sinergia, o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Eletricidade. Um dos 6 sindicatos que representa todos os eletricitários aqui do estado de Santa Catarina, né? E aqui na capital, aqui na região da Grande Florianópolis, temos também trabalhadores da Tractebel, né, Gerry, que também teve negociações aí salariais. A gente tem a entrega da pauta, né? A gente entregou a pauta para a diretoria. A Celesc é que já foi fechada. Agora está começando a database Tractebel. Tractebel. Isso. Quando que é a database da Tractebel mesmo? A Tractebel, a gente começou a negociação com eles, a gente entregou a pauta, né, para a diretoria da Tractebel e estamos aguardando aí uma primeira rodada de negociação agora para o dia 23. Já está agendada? Já está agendada para o dia 23 de outubro, a primeira rodada de negociação sobre o acordo coletivo de trabalho dos trabalhadores da Tractebel. Está sendo solicitado mais ou menos o que é solicitado à Celesc. Isso, é feita uma convenção entre os trabalhadores da Tractebel, uma assembleia, digamos assim, e lá se define uma pauta, né, uma unificação de pauta que é apresentada para a empresa. Já foi apresentada? Já foi apresentada para a empresa. Agora a empresa tem até o dia 23 para dar uma estudada e aí dar um retorno para o sindicato para conversar e tal. E aí quem negocia com a Tractebel, Silvio, deixar claro que o Sinergia também faz parte dessa equipe, que é a Intersul. Intersul. Isso, Intersul. Intercel negocia Celesc no estado. E a Intersul negocia Tractebel e negocia Eletrosul. Que é toda a região sul, não só região Santa Catarina. Sul. Isso. E pela tua experiência, Gerry, isso aí pode ser resolvido no dia 23 de outubro ou vai ser arrastado? Não, acho que não se fecha um acordo na primeira rodada de negociação, né, Silvio? Acho que a empresa também tenta, de uma forma, diminuir esses direitos dos trabalhadores. Tentam ainda. Ela tenta. Todas as empresas tentam diminuir direitos do trabalhador, tentam dar o menos impacto possível na folha de pagamento do salário dos trabalhadores, não dando toda aí a reposição da perda de massa salarial. Sim. Né? Eles então, choram as pitangas. É o papel do sindicato, né? Defender aí o máximo possível de perda salarial, né, para a reposição do salário, né, e manter os direitos conquistados, avançar em alguma coisa. Então, é o papel do sindicato realmente fazer essa representação dos trabalhadores junto com a direção da empresa. De qualquer forma, não deve durar muito, né? A classe eletricidade. Tractebel, não lembro aí quando é que fizeram uma greve. Desde quando eu cheguei no sindicato, a gente não fechou. Não precisou fazer uma greve aí. Então vai ser breve, né? Vai ser breve. Tá muito bom, Gerry.
E no mais, o Sinergia preparando mais um momento cultural. Como é que anda a cultura do Sinergia, que sempre se preocupou, investiu? A última ação nossa foi desenvolver um Gavacone. Gavacone? Gavacone, em homenagem ao Gavazone. Gavacone. O Gavacone, porque o Gavazone, depois que ele saiu da direção da Celesc como presidente, ele é secretário, secretário da Fazenda, isso. Mas ele passa a fazer parte de um dos acionistas lá do governo do estado, no conselho de administração da Celesc, né? E uma reunião lá no conselho, ele colocou lá para o nosso conselheiro representante dos trabalhadores que o que representaria os trabalhadores num movimento que a gente fez seriam aqueles cones lá embaixo. Então a gente meio que fez cones? Ele referenciou que como tivesse poucos trabalhadores fazendo uma reivindicação em uma das reuniões do conselho de administração para forçar aí um concurso público, né? A gente faz. Aí ele bolamos lá o Gavacone, que era para mostrar para ele que a gente não é um cone, e sim uma classe trabalhadora unida e em defesa da Celesc Pública. Foi o que resultou aí, talvez, no desfecho da nossa greve, porque pressionou realmente, de fato, a direção do governo do estado na Celesc, né? E eles chamaram aí o sindicato para conversar e avançar aí do 0% até chegar no 8% de reajuste de salário. Certo. Jerry, para finalizarmos, né, esse Floripa em Foco do Sinergia, é bom frisar de que o telespectador, internauta, cidadão, fique de olho nas manobras do senhor Renan Calheiros, presidente do nosso Senado, e do senhor Cunha, né, que já demorou no cargo, aliás, né? Aliás, deu mais um furo aí do Eduardo Cunha, tem conta secreta na Suíça. Não sei como é que esse cara ainda consegue, bom, enfim, que a gente fique de olho, todo mundo, né, fique de olho nas manobras no Senado para tentar tirar da mão do poder público, tirar da mão do que é de todos nós, essas empresas elétricas, bancos, empresas de economia mista, né? Querem numa canetada tirar da mão do Estado, de todos os cidadãos, uma porção de empresas de economia mista. Tem que ficar de olho para se manifestar. E há uma manobra muito sutil, né? Ficam lá mexendo no caráter das ações, se é ação nominativa, preferencial. É uma salada, tem que ficar de olho bem aberto. Nós até evitamos aqui, numa reunião de conselho de administração da Celesc, essa manobra tentou, através de uma mudança estatutária da Celesc, eles queriam transformar em novo mercado as ações da Celesc. A gente procurou o nosso representante no conselho de administração, acionou o sindicato e nós invadimos uma reunião de conselho e evitamos que isso ocorresse aqui em Santa Catarina. Seria um golpe mesmo, um golpe bem baixo mesmo, tramado aí para mudança. Bem econômico, né? Para mudanças de ações aí das empresas, então passar isso para controle minoritário. O que tem que deixar claro para a nossa comunidade aqui da TV Floripa, Silvio, é que cada ano que tem eleição a gente tem que rever em quem a gente vai votar. Então são pessoas que estão lá no poder, são senadores, são deputados, então esses deputados, esses senadores... Que recebem investimento das empresas que financiam suas campanhas. Financiamento de campanha, então tudo isso daí o cidadão tem que acompanhar e tem que saber em quem que ele está votando de fato, né? Se a gente paga os nossos impostos, a gente paga os nossos tributos, né, em dia e quer que essas pessoas façam uma gestão para uma sociedade e não para um grupo empresarial, entendeu? Então acho que o cidadão tem que começar a pensar nisso muito, né, antes de votar. Não venda o seu voto, vote por consciência, né, vote com aquela convicção de que o seu candidato vai fazer realmente de fato uma mudança, né, e isso é importante, mas uma mudança em benefício de uma sociedade e não de uma iniciativa privada. Jerry Gildo da Conceição, diretor de comunicação e imprensa do Sinergia, aqui no Floripa em Foco, falando do acordo coletivo fechado com a Celesc, a central elétrica aqui do estado de Santa Catarina, que precisou assim de algumas horas apenas de greve para fazer a negociação andar. Falou também que a database da Tractebel, né, já foi apresentada. A pauta já foi apresentada para a database da Tractebel, que terá sua primeira rodada de negociações neste 23 de outubro. E que tudo indica vai ser rápido, né? E, novamente, reiteramos de que todo cidadão fique de olho nas manobras no Congresso e no Senado, que estão querendo empobrecer nosso patrimônio público, né?
E todas essas informações que o GR colocou para a gente estão disponíveis na página do Sinergia, sinergia.org.br. Uma ótima semana, até a próxima quinta. Até a próxima, Silvio. Um abraço aí para a TV comunitária, né? TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sinergia, fone 3879-3011. Acesse www.sinergia.org.br.